Ascendente em Virgem, descendente em Peixes, ou seja, casa 1 em Virgem, casa 7 em Peixes. Você tem isso no seu mapa astral? Então esse vídeo é pra você. Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Flávia, essa é a Consciente Easy. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então eu sou astróloga, taróloga, estudante de psicanálise e tô por aqui. Toda semana a gente tem vídeos aqui para falar de astrologia, para trazer o autoconhecimento. Então se inscreve que com certeza você vai encontrar muito material para você entender mais do seu mapa, das suas relações, das suas parcerias e de tudo mais. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o ascendente em Virgem. Já temos vídeos sobre os ascendentes anteriores, então se você tem ascendente em Áries, Touro, Gêmeos, você tem vídeo por aqui para falar sobre o seu ascendente. E hoje a gente está chegando aí no ascendente em Virgem. Esse ascendente aqui, ele mostra uma percepção de mundo, né? Então a gente fala do ascendente como aquele ponto do mapa onde eu tenho como eu enxergo as coisas, como que eu lido com aquilo que eu tô vendo, né? A minha percepção da realidade, o quanto eu influencio nisso também, como eu enxergo as coisas. E o ascendente em Virgem, ele tem uma percepção da realidade bastante centrada, bastante focada. Ele é um signo que ele traz a terra, ele é um signo que ele busca o aperfeiçoamento, ele busca, né, uma constante melhora nas coisas que ele faz. Inclusive é o signo que é conhecido como aquele que é bastante crítico, exigente. Então ele traz esse olhar da análise, da observação, esse olhar de quem avalia as coisas para essa percepção de mundo. Então tudo que ele começa, tudo que ele vai fazer com um olhar muito observador. Aquela pessoa que lê o manual das coisas, que procura se informar antes de começar alguma coisa, que vai tentar entender como funciona, né? Que vai tentar saber como aquilo pode ser melhorado, como aquilo pode ser aperfeiçoado. Desse olhar de mundo, com esse olhar de critério e tal, de avaliação, muitas vezes ela se torna também aquela pessoa que acaba sendo muito crítica mesmo com tudo à volta. Então, tudo ela quer primeiro ter bastante certeza de como funciona, ela quer entender o porquê aquilo funciona, né? Então, você quer fazer uma mapa astral dela, ela quer saber, mas como? Como que esse planeta estando lá em tal posição influencia na minha vida? De que forma que isso acontece? Né? Ela quer os porquês dos porquês. Ela quer entender as razões de como aquilo acontece. Então é um olhar para a realidade que é um olhar bastante pragmático, bastante objetivo, de uma pessoa que tem uma busca por estar bem estruturada no que ela faz, saber muito bem o que ela está fazendo. Essa pessoa que tem esse olhar mais analítico, mais observador, quando ela vai se relacionar, a gente está falando de uma casa 7 em Peixes. Então, o que ela atrai, o que ela busca, o que ela idealiza dentro de uma relação, tem um pouco desse olhar virginiano, né? A gente fala que a casa 7 em Peixes às vezes idealiza muito esse parceiro, coloca uma expectativa muito grande, né? Porque dentro da relação essa pessoa precisa de alguém que tenha vários critérios que ela avaliou serem necessários para uma relação. Então ela pode ser bem exigente dentro dessas relações, mas é uma pessoa que tem muita capacidade de se doar, é o Peixes, né? Então ela consegue se doar de uma forma muito profunda dentro desses relacionamentos, desde que você passe ali por todos os critérios de avaliação virginiana. Mas brincadeiras à parte, é um descendente que o que ele vai projetar no outro, né? Já que ele tem todo esse lado racional, normalmente o que ele projeta vai ser alguém bem mais sensível, alguém mais intuitivo, alguém que tire ele dessa percepção muito concreta das coisas e que mostre para ele um lado mais leve, um lado mais sensível, um lado mais intuitivo, que traga ele para fora de toda essa rotina e essa coisa muito regrada que ele costuma se exigir, né, que traga ele para uma leveza maior. Nisso, como eu falei, tem várias formas da gente vivenciar esse descendente, e aí essa pessoa, ela tem uma capacidade de doação muito grande, mas um dos desafios desse descendente é muitas vezes ela ser extremamente exigente com essas pessoas, ou por outro lado, ela pode ir pelo extremo
de realmente não ter muito filtro com quem se envolve. Então é aquelas pessoas que a gente vê que tem toda uma forma de ser, assim, muito regrada, muito disciplinada, mas que quando se apaixona, perde totalmente as estribeiras, assim, perde totalmente o senso das coisas e cai ali de corpo, alma, se entrega por completo. E muitas vezes aquela pessoa ali não era exatamente aquilo que ela esperava. Peixes, a gente sempre fala dos processos de ilusões e de quebrar essas ilusões principalmente. Então, muitas vezes ela pode ter grandes decepções aí com essas pessoas, porque realmente ela colocou a pessoa num pedestalzinho, ela criou toda uma expectativa em cima daquela relação e aquilo não se conclui. Essa pessoa, ela vai ter a casa 4 em Sagitário, né? Que é a casa que a gente tá falando do fundo do céu. Então é aquela casa bem embaixo, vou deixar no mapinha aqui do lado, bem embaixo, que é onde a gente tem a nossa estrutura. Essa casa 4 está em Sagitário. A casa 4 em Sagitário mostra um ambiente familiar em que a gente vai ter características sagitarianas. E aí a gente pensa, né, que legal, deve ser uma mãe super divertida, deve ser um pai super autêntico, devem ser familiares em que essa criança vivenciou um ambiente de muita festa e animação. Não necessariamente. E isso pode até ter sido esse ambiente, mas isso não ter feito tanto bem assim para ela. No geral, a casa 4 em Sagitário, a gente tem muito a sensação de abandono, de um descaso, de uma coisa que ficou muito solta nesse ambiente familiar. Então lembrem que eu comentei no vídeo passado, vou deixar aqui no cardzinho para vocês, que a casa 4 em Escorpião tem uma intensidade com aquele envolvimento familiar. Muitas vezes a casa 4 em Sagitário é quase que um descaso mesmo. A criança se cria assim, muito solta, com familiares ali, por exemplo, que misturam muito diversas religiões, passa por grandes mudanças, mistura crenças, uma hora a mãe acredita numa coisa, outra hora acredita em outra, a criança fica naquela confusão. Mudanças físicas mesmo, né? A constante mudança ao longo da infância, mora em um lugar, sai desse lugar, vai para outro, tem que mudar completamente de escola, de amigos, de tudo. Então, tem esse ambiente muito instável, assim, muito mutável, né? Porque o Sagitário tá ali numa constante mudança. E um ambiente que não tá muito olhando para essa necessidade do acolhimento, do afeto, né? Que acaba deixando muito solto, é fogo, é uma energia mais solta mesmo. Então, o que essa pessoa com essa estrutura tende a desenvolver? Ela vai tender a buscar aprender sobre o que ela sente, buscar se autoconhecer. Tanto, por exemplo, no exemplo de uma família que deixou essa criança realmente muito solta e ela ficou quase que por conta, ela acaba precisando pensar nas necessidades dela, como que vai ser, ela meio que tem que se virar e ela acaba precisando pensar sobre as coisas dela. Sagitário, reflexão, avaliação, né? Ou por outro lado, pode ser que ela, nesse processo de muitas mudanças, ela acabe observando muitos contextos diferentes e ela acaba pensando quem é ela no meio daquele contexto todo. Ela acaba entrando num processo reflexivo também, de entender essas emoções, de tentar encontrar as raízes de como que isso aconteceu, em que momento a gente saiu desse lugar, como que a gente foi parar naquela situação, como que isso tudo aconteceu, né? Então ela entra num processo de conhecimento desse emocional dela. E aí, quando a gente vai lá para casa 10 e em Gêmeos, essa pessoa aqui é aquela pessoa que ela não vai ter uma única motivação, um único caminho, um único grande sonho que ela quer realizar. Normalmente ela tem várias vontades ali. Ela tem várias coisas que ela se interessa, que ela tem conhecimento, por ela ter passado aí por diversas situações, como a gente falou, né? E aí a gente tem duas formas também de expressão dessa casa 10. Pode ser que ela seja uma pessoa bastante versátil, uma pessoa que é bem flexível e que tem diversas formas, né, de se expressar no mundo. Mais de uma profissão é bem frequente com essa casa 10 em Gêmeos. Diferentes dons, diferentes talentos, ela vai migrando por vários assuntos.
mas pode ser também que ela se sinta muito confusa. E dependendo se tiver aí muito fixo nesse mapa, se tiver muita terra nesse mapa, pode ser que ela sinta que tem um problema com ela não consegue se fixar em uma coisa, ela não consegue ter uma única linha, em um único, né, foco de interesse. Mas na realidade é o próprio descendente lá, meio do céu lá em Gêmeos, que faz ela ter esse lado versátil, esse lado que se adapta, que tem diversos interesses. Então, o que ela precisa entender aqui é que também ela pode migrar por várias áreas, entender de várias coisas. Claro que ela tem o desafio de começar e concluir cada uma dessas coisas, ela não ficar dispersa, perdida no meio de tudo isso. Mas que não é um problema ela, de repente, fazer astrologia e depois tarô e depois psicanálise e depois assim por diante, né? Então, tem várias coisas ali que motivam ela e que vão levando ela a ter uma visão bastante ampla também, uma pessoa com um olhar bastante amplo para o mundo também, a partir de todas as vivências dela. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa o like, compartilha com seu amigo que tem ascendente em Virgem, com quem você conhece e que tem ou que possa ter, né? E a gente se fala no próximo vídeo então. Espero vocês por lá. Super beijo. Tchau, tchau.